Chegou o momento de falar sobre uma das maiores dúvidas em trilhas de longa distância. Afinal de contas, como é que eu faço para comer? Como é que eu faço para dormir? Como é que eu faço para cuidar do meu corpo? É isso que a gente vai falar nesse novo episódio da Maratona Pré-Trilha. E aí, beleza? Tudo certo? Prontos para mais um episódio da Maratona Pré-Trilha? Eu venho falando muito sobre mente, sobre filosofia, sobre como cuidar da cabeça e como caminhar ajuda você a desenvolver melhor seus pensamentos, a se conhecer melhor. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa mais prática, tá? A gente vai falar sobre comida, sobre cuidar do corpo, sobre dormir, sobre coisas físicas. Então, se você tem dúvida, cola aí no canal, me manda perguntas. Aqui embaixo tem a seção de comentários que você pode comentar. Aqui no cantinho tem o sininho que você pode se inscrever no canal para ver os próximos episódios. Aqui em cima eu vou colocar um card com o playlist dos episódios passados, caso você não tenha assistido, e aí tem comentários sobre por que eu comecei a fazer trilha, sobre saúde mental, sobre equipamentos, sobre dinheiro, sobre diferentes pontos aí em uma caminhada, uma travessia, uma peregrinação longa. E eu começo agora, esse mês de junho de 2025, a minha terceira trilha de longa distância nos Estados Unidos. Já fiz outras, todos esses rabiscos aqui são trilhas longas, mas nos Estados Unidos tem 3 que fazem parte da tríplice coroa das trilhas americanas. E eu já fiz essas 2 aqui, ó, que são os meus livros que estão à venda nesse site, o livro.longadistância.com. São os relatos dessas trilhas. É o meu dia a dia, é o que eu fiz, quanto eu andei, o que eu passei, os perrengues, os prazeres, as surpresas. Então tem tudo aqui. São bacanas, cara. Não é porque eu tô perto do autor, não, mas são livros bem legais, as pessoas têm gostado muito. Então, você pode me ajudar muito também se você comprar os livros. Ah, Esse é sobre a trilha dos Apalaches, 3.540 quilômetros de caminhada. Esse é sobre a trilha do Pacífico, são 4.270 quilômetros de caminhada. E é isso. Bora lá falar sobre esses assuntos sem glamour, sem fotinha bacana de Instagram, sem querer mostrar que é tudo legal na trilha. Te dar real aqui, nua e crua, muitas vezes, literalmente crua, sobre como é comida numa trilha dessa distância. E eu também queria falar que esse é o primeiro vídeo sobre esse. Eu vou fazer um segundo da trilha, enquanto eu estiver na trilha, mostrando ali na prática o que eu compro, o que eu como que eu como é que é na cidade, como é que é na trilha, tá? Então, queria te contar aí um pouco dessas coisas, de como que é aí no dia a dia. E aí é o seguinte, na trilha, comida não é prazer, comida é combustível. Você vira uma máquina de caminhar. Então o que você precisa é caloria. Você precisa queimar calorias. E nesse ponto, toda vez que eu vou comprar comida, eu sempre opto por aqueles alimentos que têm maior valor calórico. São os melhores? Não. São os mais saudáveis? Longe disso. São os que vão me dar energia para eu poder caminhar? São. E é isso. É isso que importa. Eu preciso aumentar o meu consumo calórico. Por quê? Porque muitas vezes eu ando durante 10, 12 horas por dia
E isso eu queimo 5.500 calorias por dia. Mas para eu levar isso em termos de alimento para a trilha é muito pesado, não dá para eu levar. Eu levo entre 2.000 e 2.500 calorias por dia. Ou seja, eu tenho um déficit calórico de 2.000 calorias aí por dia, todo dia, enquanto eu estou na trilha. Consequência disso, eu perco muito peso, eu tenho um déficit de proteína, muitas vezes, eu perco muitos sais minerais. Então é preciso balancear essas coisas todas para não dar ruim, basicamente, né? Tipo, sei lá, eu sou um carro e a gasolina tá batizada e eu só fico botando gasolina batizada e chegar uma hora que eu tenho que botar ali alguma coisa para limpar o meu carburador ali, sabe? Então, essa comida que eu levo tem que ser uma comida muito calórica, tem que ser uma comida com muito carboidrato, mas tem que ser uma comida leve. E aí, nesse ponto, a minha dieta, quando eu faço uma trilha, se resume basicamente a frutas secas, a carboidratos desidratados, ali macarrão, arroz pré-cozido, purê de batata e tal. Alguma proteína que eu consigo levar, e aí é um queijo duro, uma carne seca, sardinha, essas coisas. E é isso, cara, chocolate. E é isso. E é isso. Durante todo esse tempo. E aí, assim, se eu vou comprar, por exemplo, uma sardinha ou um atum para eu levar, eu sempre procuro o que tem mais caloria e não o que eu mais gosto, né? Então, se o sardinha no óleo tem mais caloria do que no sardinha no tomate, eu vou levar o no óleo. Se o arroz com, sei lá, carne seca tem mais caloria do que o arroz com cogumelo, eu vou levar o arroz com carne seca. Então, é sempre isso, é sempre buscando o que tem mais caloria. E aí, sempre tentando balancear a coisa do peso, né? Porque algumas vezes eu passo 10 dias sem passar numa cidade. E aí eu tenho que levar comida para 10 dias. E aí eu tenho que me educar para não comer comida toda antes. E aí eu busco colocar as comidas em saquinhos individuais, um saquinho para cada dia, onde eu tenho um café da manhã, que é normalmente uma aveia, que eu faço só com água ou leite em pó talvez, um café mesmo, né, ou algo próximo do café, como café solúvel, e aí um lanchezinho da tarde, uma barrinha de cereal, um chocolate e tal. E aí à noite um jantar, que é uma coisa quente, um desses purê de batata, ou macarrão, ou arroz, ou um queijo e tal. E isso não pode dar mais que meio quilo, 600 gramas. Porque se eu levo para 10 dias, são 6 quilos a mais que meu mochila, né? Então, é preciso balancear essa história. E aí tem outro ponto que é o que é fome real e o que é vontade de comer, né? E aí distinguir isso vai depender de você, assim, cara. Pô, vontade de comer, eu tenho vontade de comer qualquer coisa que aparece na trilha. Mas assim, aí tem a fome que é real mesmo. Então, esses alimentos que você leva ali é para matar a fome, né? Para para balancear essa alimentação deficitária que eu tenho durante essas caminhadas longas, quando eu chego em cidades, eu como muito, muito. Tem um caso engraçado, quando a gente estava fazendo a Appalachian Trail. A gente chegou no restaurante, era eu e mais 2 caras, o Washberry e o Senator.
Chegamos no restaurante, o senator falou assim, traz um pint, não um pint, um jug, uma jarra de cerveja, uma pizza grande, uma porção de asinha de frango e um sanduíche para mim, por favor. Aí a menina foi saindo, a garçonete falou, não, peraí, esse é o meu pedido, o que vocês querem? Aí ela ficou sem acreditar, porque era realmente, isso foi o que ele pediu para eu comer. Cada um de nós pediu mais uma jarra de cerveja e cada um pediu mais um ou dois pratos ou 3 pratos, né? E aí, cara, você come muito quando você está em cidades, o que é um problema financeiro, porque essas coisas são caras em cidades. Então é preciso também balancear. Assim. Se eu estou num albergue que tem cozinha, eu prefiro cozinhar. E aí eu vou no supermercado, compro ali coisas para cozinhar e eu cozinho, né? Um macarrão melhor, uma galinhada, uma coisa qualquer ali que vai me dar uma sustância, que vai me dar ali uma matar essa vontade de comer, matar a vontade de algumas coisas. Faço um bolo, sei lá, essas coisas assim. É, e aí, quando você está na trilha, você fica comendo essas porcariadas. Eu conto muito, não deveria, mas eu conto muito com a ajuda dos Trail Angels, dos anjos de trilha também. Porque pelo menos nessas 2 trilhas eu fui muito feliz. Encontrei com várias pessoas que disponibilizaram de comida, refrigerante, cerveja, outras coisas que eu, em pontos críticos ali da trilha. Então, e aí eu comia bastante nesses lugares. Agora na CDT não vai ter tanto isso, porque é uma trilha mais isolada. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser aí nesse ponto. E essa coisa das comidas que eu levo na mochila para a trilha, eu tenho também que tomar cuidado para não levar coisa em excesso. Então as comidas sempre têm que acabar na minha mochila quando eu estiver indo para a última cidade. Então eu tenho que balancear ali para, né, assim, quantos dias vão ser? Vão ser 4 dias. Então beleza, hoje eu estou saindo, eu não preciso de café da manhã, porque eu já tomei café da manhã na cidade. E no dia que eu chegar, eu não preciso de jantar, porque eu vou chegar e vou jantar na cidade. Mas eu, pelo menos eu, sempre levo um dia extra, por precaução, e fica ali uma comida extra caso eu precise. Então tem que ir balanceando isso e consumindo essas coisas na medida que o tempo for passando na trilha. E nas trilhas muitas das trilhas têm o que eles chamam de hiker box. Eu estou falando das trilhas lá nos Estados Unidos, tá? Essas coisas não são comuns aqui no Brasil. Mas lá tem as hiker box, que são caixas onde as pessoas deixam as coisas que eles não querem. E como muita gente é inexperiente vai fazer essas trilhas e levam mais do que consomem, é, às vezes tem comida nessas hiker box e eu não tenho nojo ou não me preocupo em pegar as comidas que outras pessoas deixam para trás. E pego e como. E nunca tive problema nenhum de, sei lá, passar mal, estômago e tal. É comum nas trilhas longas nos Estados Unidos as pessoas fazerem caixas e mandarem as caixas no início da trilha para as agências dos Correios. E aí, quando você chega lá naquela agência, você pega a caixa com os alimentos que você mandou. Eu não estou pretendendo fazer isso agora na CDT. E caso seja necessário, eu vou mandar de uma cidade antes, que talvez tenha mais opções, para a próxima cidade, que talvez não tenha tantas opções. Por quê? Porque eu não tenho muita frescura com coisa de comida, não. Se só tem um posto de gasolina e só tem comida porcariada, americanizada, nojenta, de comida de posto de gasolina, vai ser o que eu vou comer. Agora, se você tem alguma restrição alimentar, alguma intolerância, se é vegetariano, se é vegano, a coisa fica mais complicada. Aí sim eu recomendo que você prepare e envie caixas ou peça para alguém enviar as caixas para você,
para determinados lugares. O mesmo aqui no Brasil, porque é um país com uma cultura de consumo de carne muito alto, né? Tipo, Minas, se você for pedir uma coisa sem carne, complicado, cara. Pão de queijo, né? E ainda assim o cara vai querer colocar uma linguiça, um lombo ali no seu pão de queijo para ele ficar mais gostoso. É, toda comida vai ter ali um franguinho, uma carninha de porco. Então, se você tem essas restrições, pense nisso de mandar as coisas antes. Eu não tenho, eu como qualquer porcaria quando eu estou na trilha, e porcaria mesmo. Sei que a alimentação é ruim, eu sei que meu corpo sofre, né, comendo essas coisas que eu como nas trilhas, mas é o que é o que é. É o mais barato, é o mais leve, é o mais prático, né? Muito salgadinho, muita coisa desidratada, não como comida liofilizada porque é caro. E aí tem essa história que eu já falei nos livros, eu acho que eu não falei pessoalmente, que a gente chama de hiker hunger, que é a fome do caminhante, e que é algo real. Chega num determinado ponto da trilha, você só pensa em comida. Você só pensa em comer. O seu corpo fica desesperado querendo calorias e comida e qualquer coisa para suprir a necessidade do corpo, né? Então, tem que ficar atento nisso aí, tá? Uma outra coisa é dormir. Eu tento dormir o máximo possível acampando na minha barraca durante a trilha. E por que é mais barato? Porque eu me sinto confortável dormindo no meu saco de dormir, no meu isolante térmico, porque evito, sei lá, rato de abrigo ou alguma coisa nesse sentido. Mas, pelo menos uma vez por semana, eu vou para uma cidade para dormir, nem sempre numa cama, às vezes é no meu próprio saco de dormir dentro debaixo de um teto, mas eu consigo tomar banho, consigo lavar roupa, consigo descansar um pouco mais. E aí tem essa grande diferença assim, né, entre o que é só descansar e o que é dormir, né? Seu corpo fica muito exausto, é necessário parar algumas vezes durante o dia para dar uma descansada, mas aí dormir mesmo à noite e tal. Eu fico tão pilhado nas trilhas que eu sempre durmo mal. Durmo pouco e fico muito pilhado, ansioso e doido para o dia seguinte chegar e tal. Então eu sempre durmo muito tarde, acordo com o sol nascendo. Na trilha a gente fala que 9 horas é a meia-noite do caminhante. Então escureceu às 9 horas da noite, muita gente já está dentro da barraca. Eu estou fazendo os meus rituais de escrever e tal, mas dormir mesmo eu durmo mais tarde. E aí, como que você pode melhorar as suas noites de sono? Eu tentei comprei nos Estados Unidos melatonina, por exemplo. Não fez cosquinha em mim. Tomava lá e não adiantou nada. Eu tomo os meus remédios para dormir no Brasil. Eu tenho necessidade disso, porque aqui também eu durmo mal. Essa noite foi uma noite que eu dormi super bem, porque eu tomei remédio ontem, mas eu evito tomar remédios, porque eu já não vinha dormindo bem algumas noites. Mas está cada vez mais complicado entrar com medicamentos nos Estados Unidos, então eu não sei se eu vou levar, não sei como que vai ser. Mesmo estando muito cansado fisicamente, a minha mente não para. E eu fico ali a mil pensando um punhado de coisa que eu não desligo e durmo mal. E aí eu tento achar um lugar que seja confortável, que seja silencioso, apesar de gostar do barulhinho d'água, um lugar que não é muito perto d'água, porque aí às vezes o barulho d'água me tira a atenção, a concentração para dormir.
E também eu fico receoso da maré subir, da água subir e na minha barraca. Eh, eu tento acampar em áreas de camping, tá mais isolado da área de camping, mas um lugar designado para a área de camping. Tem alguns durante a trilha, né, mas muitos são acampamentos selvagens mesmo. Eu não me preocupo com segurança, nunca tive nenhum problema. Acho que na Appalachian Trail uma vez chegou um cara de moto, assim, mas ele só veio me dar um toque que tinha um urso rondando ali a região e tal. Tem casos de, por exemplo, de árvores que caíram, então isso é uma coisa que eu fico atento de olhar as árvores, como é que elas estão de segurança ali, pode cair, não pode, principalmente se está chovendo ou ventando muito. Então tem casos de árvores caíram na barraca, caíram em cima do caminhante e tal. Então essas coisas todas eu levo em consideração. E aí tem outros pontos assim também, que é inseto. Em alguns estados tem muito mosquito. No Oregon era insuportável. Eu entrava para dentro da barraca, entravam 20 mosquitos comigo, e eu tinha que ficar lá matando mosquito, né? Meu repelente acabou uma época e eu fui desesperador, cara. Caminhando com manga longa, luva, coisa tampar na cara e ainda assim os pernilongos me atacavam. Então, assim, tentar buscar lugar que não tem tanto inseto. Frio é um outro problema, então é ter um isolante térmico que é condizente com a temperatura que você vai levar. Eu não gosto desses isolantes térmicos tipo esse aqui, ó. Sabe esses isolantes térmicos que são dobráveis? Eles são leves, são bacanas. Se você precisa sentar, você bota ali e já senta. Eu usei esse durante um período da trilha, mas eu acho eles desconfortáveis, trombolhudos, né, grandes ali e tal. Eu prefiro isolantes térmicos, isolantes infláveis, que tem um fator R, e aí a gente entra numa coisa muito técnica, que é o fator de isolamento dos isolantes. Então, o fator R é o quanto esse isolante te isola do frio. Os isolantes infláveis têm fator R maior. O que eu vou levar agora, ele não tem um fator R tão grande, mas ele é o mais leve dos isolantes infláveis. E eu vou com ele, mesmo sabendo que eu vou pegar frio. Então, assim, eu ainda quero ter uma conversa com o Lufa, que é o Trail Angel que está me ajudando lá, para saber como é que estão as condições de tempo lá em Montana. Se ele me falar que está frio, assim, talvez eu troque e leve o outro que é um pouco mais pesado, mas enfim. Eu prefiro os infláveis, eu acho eles muito mais confortáveis, apesar de serem mais pesados que esse. Então, frio é um problema, e aí o seu saco de dormir é um outro ponto que vai te ajudar, né? Eu tô indo para essa com um saco de dormir que a temperatura conforto dele é de -6 graus. Eu acho que vai ser confortável, espero, para esse período todo que eu vou fazer. Eu faço verão, outono. Espero que seja confortável, sendo que no outono eu já estou mais ao sul, né? Mas no Novo México, mas aí é deserto, à noite fica mais frio e tal. Mas -6 eu acho que vai ser suficiente. Uma possibilidade é levar um liner, que é uma espécie de lençol que você coloca dentro do saco de dormir, que aumenta aí esse fator de proteção dele, mas eu não vou levar também. Então, estou confiando que só o meu saco de dormir vai ajudar. E como eu disse, eu durmo pouco, mas quando eu estou numa cidade, tiro um dia que eu não vou caminhar, eu fico o dia inteiro na horizontal, né? Fico o dia inteiro deitado, não faço nada, fico descansando o corpo ali e tal. Então, acho que isso é importante, né? Assim, você tem que ouvir seu corpo. E aí, saber o tanto que você
precisa descansar, é o tanto que você vai descansar. O terceiro ponto desse papo de hoje é sobre higiene. Primeiro, higiene bucal. Eu levo pasta de dente, claro, mais um potinho daquele de viagem, né? Não vou levar um pote grande, levo daquele pequenininho de viagem. E o que eu faço é, quando eu chego num lugar, numa pousada, num albergue, que tem pasta de dente, eu encho esse potinho. Eu pego ele e coloco ele junto com o pote maior do lugar e espremo do pote maior para esse menor. Então, não vou falar que eu roubo pasta de dente, mas eu uso em excesso. Então eu encho e vou sempre com esse potinho aí de pasta de dente. Levo uma escova e levo fio dental. Então eu acho primordial ter ali uma boa higiene bucal. Banho é raro. É raro. É quando está em cidade mesmo. Se tem lago e dá para nadar, ok. Nado. Eu não levo sabonete, nada disso, né? Por duas questões. Primeiro é peso, e o segundo é uma questão ecológica, mesmo que seja biodegradável e tal, eu vou estar contaminando a água de um rio cristalino ali, de uma nascente onde não passa quase ninguém. Então, prefiro não levar um shampoo, perfume, nada disso, desodorante, nada disso. E aí, os meus banhos são banhos de gato, né? Lenços umedecidos, que eu tento comprar o menor pacote possível. Então, sei lá, às vezes pacote de 10 folhas, que eu acho. São mais caros, mas é menos peso, né? Porque é pesado, né? É um pedaço de plástico com água ali, papel plastificado com água. Então, eu uso lenços umedecidos ali nas partes mais, né, que exigem uma higiene melhor. Vocês sabem quais são. E levo isso tudo de volta, né? Tenho uma atenção de sempre me checar com se não tem carrapato ou algo do tipo, né? Então, olho tudo, tem carrapato, não tem, peguei alguma coisa, não, ok. E dou uma atenção ali para os pés, de fazer uma massagem, de exercitar, né, de olhar como é que está ali estado de bolha, de unha, dessas coisas todas, que é o mais preocupante. Ainda pensando em coisas de higiene, eu gosto de andar com calção, mais do que com calça, mas eu fico mais sujo, né? Então essa eu vou andar com calça e com camisa de manga longa, de UV, para me proteger contra raios de sol e para, né, sujeira também e tal. Esse é um outro ponto. E aí vem o famoso cocô no mato, né? Porque, cara, você precisa. Você tem que fazer isso, você tem que evacuar. E aí tem dois pontos. Primeiro é número um. Número um do número um. Se você vai urinar e está muito escuro, isso quer dizer que você está bebendo pouca água. Isso é sério, tá? Se você vai urinar e tem um cheiro de amônia muito forte, você está desidratado. Então você precisa tomar água e você precisa repor sais. Para isso, eu levo sempre uns sachês de isotônicos, que ajudam em duas coisas: a repor os sais, os hidrólitos, e ajuda a melhorar o gosto da água, que muitas vezes é uma água meio podre ali, que a gente filtra e o gosto é ruim. Sai as impurezas, mas o gosto continua. Então, se eu botar um negócio desse, ajuda. E como é gostosinho, assim, te ajuda a beber mais água, né? Você bebe mais do que seria água normal, sem gosto. Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento, assim. Estou desidratando. Perigoso. Lê esse livro aqui, ó, que você vai ver um caso meu de desidratação que é brabo.
que é hospital, porque eu estava desidratado, tá? Uma combinação de desidratação e álcool que resultou numa ida a um hospital, né? Numa ambulância. Mas enfim, tá no livro, compra lá. E aí, número 2. Aqui no Brasil, principalmente as montanhas que são montanhas de pedra, Serra Fina, Petrópolis-Teresópolis, tem que levar o famoso sheet tub, que é um pote que você pode fazer, tem vários tutoriais ensinando a fazer, ou você pode comprar, e aí você leva jornal e você faz as suas necessidades ali no jornal, coloca dentro desse pote, coloca cal, tampa e leva de volta todas as suas fezes. Nos Estados Unidos, essa prática, pelo menos para caminhada, eu não sei para escalada, para caminhada não é uma prática comum. Lá o que é o comum é o chamado cat hole, que a gente anda com uma pazinha, que é chamada de trowel, e com essa pazinha a gente fura, cava um buraco de 25 centímetros de profundidade, faz ali as suas necessidades, tampa, e o papel higiênico você leva de volta, tá? Bota ali no seu lixo, junto com todos os outros lixos, embalagens de produtos que você comeu e tal, e aí você leva de volta o seu papel higiênico. Lenços umedecidos também ajuda muito nessa hora, né? Lenços umedecidos muito mais higiênico do que papel higiênico. Então, você pode também pensar em ter lenços umedecidos nessa hora. Papel higiênico eu levo um meio rolo, quase sempre também que eu pego de algum lugar onde eu estou ali, um rolo que está já usado e tal, eu surpio esse rolo e levo para a trilha. Então, de higiene, é isso. E aí tem outras coisas de manutenção dessa máquina que é o seu corpo, que você precisa fazer. Você precisa, como o carro não pode ficar muito tempo parado na garagem sem ligar, você precisa também alongar, principalmente as partes do seu corpo que você não usa tanto na trilha. Perna você está andando todo dia, braço não. Braço está quase parado, você quase não usa. Então é importante você fazer alguma atividade ali onde você vai alongar aí os braços. Massagem é outra coisa que ajuda, né? Tem gente que anda com aqueles massageadores. Eu não levo porque é um peso a mais, mas tem gente que usa para poder massagear ali a perna, o pé e tal. E é importante você escutar o seu corpo, você saber a hora de parar, né? Como num carro, quando você escuta aquele na hora que você pisa no freio, tá na hora de você trocar a pastilha, no seu corpo é a mesma coisa. Se eu ouvir um barulho esquisito, cara, tá na hora de parar e ver o que tá rolando. Sentir uma dor que não é normal, tá na hora de parar e ver o que tá rolando. Então é muito importante você saber escutar o seu corpo numa trilha dessa. E aí, tem uma questão que é polêmica, que é o kit de primeiros socorros. É polêmico por quê? Porque deveria levar, né? Um kit básico, legal, mas eu não levo. Eu não levo, porque é tipo seguro de viagem, né? Assim, eu nunca usei, então, cara, eu nunca usei, nunca precisei usar. Então, o meu kit de primeiros socorros é basicamente uma pomada para assadura, que eu costumo ter. Eu levo uma agulha com uma linha para bolha. Eu levo um ibuprofeno para dor. Só. Não levo. Tipo, band-aid. Não levo. Porque assim, aí eu levo silver tape, duct tape, seja lá como é que se chama, black tape, como é que se chama essas fitas resistentes, eu levo enrolado ali no meu bastão de caminhada, porque ela serve para qualquer coisa, assim. Machuquei, eu boto uma tampando, várias coisas. Eu não levo um kit de primeiros socorros que tenha ataduras ou remédio contra, sei lá, queimadura, ou, né, eu levo repelente também, e protetor solar. Já está grande, já tem 5 itens. Então essas coisas eu levo. Mas independente disso,
e voltando à coisa de escutar o seu corpo, é importante você estar atento a sinais de exaustão, a quando o seu corpo está pedindo para parar, seja por esforço físico, seja por repetição, seja por desnutrição, seja por perda de sais, desidratação. Então, esse autoconhecimento que a trilha traz te ensina isso também. Te ensina a hora de parar, te ensina a hora de não continuar, de descansar um dia a mais. Isso é importante, né? Tem uma coisa que a gente faz na trilha, que é que eu nem sei se cientificamente isso é válido, talvez alguém aí de nutrição possa me dizer, que é o que a gente chama de camel up, que é dar uma camelada, né? Que é quando tem água, a gente toma muita água, pelo menos eu e outras pessoas que eu conheço. Então, por exemplo, eu acampei perto de um lugar onde tem água. Eu tomo 1,5 litro, 2 litros d'água antes de sair para caminhar e levo a minha água. Porque aí eu, tipo, dou uma reidratada ali no meu corpo. Eu não sei se essa água vai ser expelida logo na sequência, se isso tem algum efeito ou não, mas, enfim, eu faço isso e acho que isso resolve. É, Então, eu acho que essas coisas são importantes, são as pequenas manutenções ali do dia a dia que você precisa fazer, assim como você precisa checar seus equipamentos, né, o que tem na sua mochila todo dia, você precisa checar o seu corpo e dar uma escaneada, assim. Tem um dos livros, acho que é no da palestra, em que eu falo justamente isso. Um dia que eu parei, estava num hotel barato, assim, deitado na cama e fui escaneando o meu corpo inteiro. Eu relato isso, assim. Eu tô com a cabeça assim, assim, assada, eu tô com um negócio assim, assim, assado, eu tô com o ombro tá desse jeito, o braço esquerdo tá desse jeito. E literalmente como se eu estivesse passando num scanner corporal, para saber como que tá o meu corpo e aonde o bicho tá pegando, né? Então, importante dizer, cara, é porque se o seu corpo tá mal, você não vai terminar a trilha. Apesar dessa não ser dos principais motivos que tiram pessoas da trilha, né? Eu acho que mentalmente é o mais importante, o que mais tira as pessoas, financeiramente depois, e a parte de lesão corporal é o terceiro. Enfim, continuando aí esse nosso papo, tem uma coisa que eu também já falei mais de uma vez, que é conhecer e entender o seu ritmo pessoal de caminhada, de não tentar acompanhar outras pessoas, de caminhar no seu próprio ritmo, de hike your own hike. Faça a sua própria trilha, não tente acompanhar outras pessoas, seja andando mais lento, seja andando mais rápido. Os dois casos podem ser ruins, né? Eu acho que cada corpo tem seu ritmo. E é uma grande sabedoria entender qual é o seu ritmo. Eu ando com a minha esposa, com a Lê. Ela anda mais lento do que eu. Eu ando mais rápido do que ela. E o quê? Eu não fico andando esperando ela. Eu ando na frente dela porque eu ando mais rápido. E eu ando, espero, ela chega, me acompanha. Aí, ok, aí eu ando mais rápido. E aí, assim vai. Ela, por exemplo, ela tem necessidade de parar sempre no meio da tarde, botar a perna para cima e fazer um exercício ali para as pernas. Para mim, não. Eu paro muito pouco durante a trilha para fazer exercícios e alongamentos, né? Faço quando eu chego no acampamento, ou quando eu estou saindo, alguma coisa para o braço ali e tal, tal. Mas se eu começo a andar, eu vou. Eu falo que o povo me chama de ligeirinho, eu não sou ligeiro, eu sou estável, né? Eu começo num ritmo, eu não paro, eu não diminuo o ritmo, o meu ritmo na subida, né? Eu tento manter o mesmo ritmo que eu estou andando. Eu não. Na descida eu corro. Eu corro na descida. Eu gosto de correr. E eu gosto de saber, ter um pensamento mais ágil para saber onde eu vou colocar o pé e tal, tal, tal. Mas eu corro sim. É, Apesar de ter esse apelido de ligeirinho, talvez eu te sugira que caminhar mais rápido e de forma mais estável seja mais eficiente a longo prazo. Então talvez seja melhor tirar o pé do acelerador um pouquinho, né? Então tente andar de uma forma mais lenta, apreciar mais. A G.I. Jane, que eu falo dela em todo episódio,
a Amanda que falava isso, assim, trilha ganha quem chega por último. Então, assim, aproveita mais, vai num ritmo mais agradável, que talvez seja melhor para você. E eu acho que uma coisa que você tem que ter em mente é que o seu ego pode atrapalhar a sua caminhada, né? Pode atrapalhar a sua saúde na trilha. Então, fica pianinho ali, né? Escuta o seu corpo. Você não está correndo contra ninguém. Não é uma corrida de velocidade. Você não é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que você. Então, assim, vai na sua, né? Não queira seu outra expressão antiga, gostosão da balachita em umas horas dessas, né? Vai de boa, cara. Vai de boa que isso vai ser bom para você. Por fim, porque eu vou fazer outro vídeo só sobre comida enquanto eu estiver na trilha. Além de comida, dormir, cuidado com o corpo e tal, cuidar do nosso corpo é cuidar da nossa inteligência, da nossa criatividade, da nossa saúde mental também, além da física, né? É ele que está levando sua cabeça, né? É ele que está te transportando, né? Tem a musiquinha lá do Palavra Cantada, pés, meus queridos pés que me suportam o dia inteiro. E é isso, cara. Cuida bem dos seus pés. Sapato legal, sapato confortável, isso tudo ajuda. A gente tem os nossos melhores pensamentos, as nossas ideias mais incríveis quando a gente está caminhando, né? Vários filósofos caminhavam, Nietzsche caminhava, Rambo, Steve Jobs fazia reunião caminhando. Então, assim, caminhar você tem esse lado que ajuda muito a mente aí, mas para fazer isso você precisa que o seu corpo te ajude, né? Não dá para você querer caminhar demais e o corpo não está bem, e aí você vai tirar o seu pensamento do foco criativo para focar naquela dor ali no joelho direito que está te matando há 5 dias e você não para poder ver o que é. Esse autocuidado que a gente precisa ter não é luxo. Não é, cara. É o seu corpo, né? É uma forma de você cuidar da máquina que está te transportando, assim. E, e acho que a trilha, a caminhada, ela te ensina que viver bem não é só produzir mais, assim, cumprir mais metas. É conservar e cuidar melhor do que você tem, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Assim, a máquina que a gente tem para caminhar é esse corpo, e cuidar bem dele na trilha é importante. Nas outras duas trilhas, eu fui para as trilhas com um peso mais alto do que o meu peso ideal, porque eu sabia que eu ia perder muito peso. Nessa trilha, eu tô indo com o meu peso ideal. Porque eu sei que o início da trilha, como eu vou começar no norte, vai ser mais pesado, vai ser mais difícil. Então eu tô indo numa boa condição física e mental para essa trilha. Hoje não tem nada que me incomoda fisicamente, né? Nenhum ponto assim, que está pegando, né? Fiz lá os 150 quilômetros, 7.000 metros de altimetria da Transcarioca e, cara, de boa, nenhum problema, pé, nada, assim. E eu espero que eu passe o desafio dos primeiros dias
mês ali da CDT também bem, também sem sofrer nenhum perrengue. Nessas 2 trilhas, quem lê o livro vai ver que eu acabei no hospital, nas 2 trilhas, por motivos diferentes, por quedas, principalmente. Espero que não aconteça nessa, né? Então, tô indo respeitando muito aí o meu corpo, minha mente, e ouvindo cada osso, músculo, articulação do meu corpo para não ter nenhum problema, né? Eu sou muito precavido, eu acho, com essas coisas, né? E como eu tenho medo, e como eu sei dos meus limites, eu sei que eu não sou herói definitivamente, eu sempre jogo no seguro, né? Então, assim, se tem alguma coisa que pode ser que dê errado, eu prefiro não fazer, né? Já passei alguns perrengues por causa disso, e eu prefiro não arriscar. Mas eu sugiro que você faça o mesmo, assim, não arrisca, né? Ouça seu corpo, você cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, né? Cuida de sua higiene, para que você não tenha nenhum problema aí mais sério durante essas caminhadas. Então, eu acho que esse foi o 9º episódio dessa nossa maratona pré-trilha, e esses últimos foram coisas que ninguém te conta sobre uma trilha de longa distância, né? Trilha de longa distância não é o que você vê no Instagram, cara. Que muita gente coloca ali de, olha que legal, eu aqui. Não, não. É perrengue. Seu corpo sofre, você precisa cuidar dele. Sua mente sofre, você precisa cuidar dela. Então, é preciso ter muita atenção, estar muito atento, né? Precisa ser forte. Como falava Gal Costa, é preciso estar atento e forte o tempo inteiro. Preciso persistir, é preciso resistir, é preciso se adaptar, né? Ser camaleão, para poder chegar ao final de uma trilha dessas, né? Porque eu sei que não é para qualquer um. Se fosse, não era esse número de pessoas que tinham completado essas trilhas, né? Mas eu sei que você pode fazer. Talvez não uma de 5.000, talvez uma de 500, talvez uma de 50, mas eu sei que você consegue. E aí você só consegue tentando, tá? Então, vai lá, tenta, se adapte, persista e resista. E lembre-se, outra coisa que eu falo sempre, caminhando tudo se resolve, meu amigo. Amanhã eu volto com mais alguma fala aí sobre coisas que você deve saber, ou que você gostaria de saber, ou que você nem tinha ideia que você precisaria saber, em uma caminhada de longa distância. Falou? Valeu? Até mais. Tchau.